Imagine uma senhora de cabelos brancos, rosto calmo e sorriso gentil, conhecida por sua hospitalidade e por cuidar de quem precisa. Mas atrás das portas de sua pensão em Sacramento, escondia-se uma história horrível. Dorothea Puente ganhou o apelido de Vovó Serial Killer, e não foi à toa. Mas o que ela fez para merecer esse nome? E por que seu quintal se tornou uma cena de horror? Bem-vindos, intrépidos amigos! Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Antes de continuar, faça sua inscrição, deem um like, compartilhem e permaneça até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Mas afinal, quem era Dorothea Ellen Gray? Nascida em 9 de janeiro de 1929, na cidade de Angles, na Califórnia, filha de Trudy May e Jesse James. Segundo informações, ambos os pais eram alcoólatras e trabalhavam como catadores de algodão. Durante sua infância, sofreu diversos abusos por parte dos pais. Em algumas ocasiões, precisou sair de casa para pedir comida. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 4 anos de idade. 2 anos depois, sua mãe sofreu um acidente de moto que também resultou em sua morte. Sem os pais, ela foi enviada para um orfanato. Algum tempo depois, alguns parentes que residiam em Fresno, também na Califórnia, foram buscá-la para que fosse morar com eles. Casamento e filhas. Em 1945, ela se casou pela primeira vez com apenas 16 anos. Seu marido se chamava Fred, um soldado que havia recém-retornado do Pacífico entre os anos de 1946 e 1948. Dorothea engravidou 2 vezes e deu à luz a 2 meninas. Mas, infelizmente, uma das crianças foi enviada para morar com alguns parentes, enquanto a outra foi encaminhada para adoção. Em 1948, ela teve outra gravidez, mas dessa vez sofreu um aborto espontâneo. No final desse ano, seu marido a deixou, então ela começou a ter um comportamento estranho. Passou a mentir para todos que conhecia, afirmando que seu marido tinha morrido de um ataque cardíaco. Acredito que o fato de ter sido abandonada era extremamente humilhante para ela, principalmente na época, e ela não queria que as pessoas soubessem a verdade. Início da vida do crime. Nessa época, ela se viu completamente sozinha e desesperada por dinheiro. Então começou a falsificar cheques e foi presa. A sentença foi 1 ano de prisão, mas após cumprir 6 meses, ela foi colocada em liberdade condicional. O estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal ocorre quando alguém obtém vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, mediante fraude, engano ou outro meio ardiloso. No caso de cheques, o crime se caracteriza quando a emissão de cheques sem fundos. O autor emite um cheque sabendo que não possui fundo suficiente e utiliza isso como meio para enganar a vítima e obter vantagem econômica. Voltando aqui. Pouco tempo depois de ter sido libertada, ela se envolveu com um homem e logo no início do relacionamento ficou grávida. Ao dar à luz a mais uma menina, decidiu colocá-la para adoção. Em 1952, ela se casou pela 2ª vez com um homem chamado Axel Johansson. Esse casamento duraria 14 anos, mas foi marcado por muita violência, na qual ela sofreu bastante. Em 1960, ela foi presa novamente, dessa vez porque circulavam boatos de que ela estava administrando um bordel. Como resultado, cumpriu uma pena de 90 dias de prisão. O crime de rufião previsto no artigo 230 do Código Penal ocorre quando alguém tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos lucros ou vivendo da exploração da atividade. Trata-se de um crime contra a dignidade sexual com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Voltando aqui. Depois de ser libertada, ela continuou envolvida em pequenos delitos e com o tempo foram se tornando mais graves. Essas atividades ilegais diminuíram significativamente quando ela conseguiu um emprego como técnica de enfermagem. No trabalho, ela cuidava de idosos e pessoas com deficiências em suas próprias casas. Dorothea e Axel se divorciaram em 66. Pouco tempo depois, ela se casou novamente. Dessa vez com um homem 19 anos mais jovem que ela. Ele tinha cerca de 37 anos na época e se chamava Robert Puente. O casamento foi realizado no México. Foi então que ela adotou o sobrenome Puente, pelo qual ficaria conhecida mais tarde. Ele atraiu diversas vezes durante o casamento, que durou apenas 2 anos. Início da casa de repouso. Nossa serial assumiu uma casa de repouso que funcionava como uma pensão, localizada em Sacramento, Califórnia. A casa possuía 3 andares e 16 quartos. Ela alugou o 2º andar da casa e oferecia serviços destinados a ajudar e proporcionar conforto às pessoas carentes ou desabrigadas que viviam na região. Sua administração no local parecia ser exemplar e logo muitas pessoas começaram a chegar para morar lá, transformando o local em uma espécie de pensão. Dorothea costumava abrir as portas da casa em datas comemorativas, como Natal e Páscoa, convidando todos os vizinhos e quem quisesse participar. Isso incluía pessoas em situação de rua e indivíduos que estavam passando por necessidades, assim como assistentes sociais que trabalhavam na região. Ela foi aos poucos ganhando uma boa reputação pelo trabalho que fazia na pensão. No entanto, as opiniões dos inquilinos sobre Dorothea eram divididas. Alguns acusavam ela de pegar o dinheiro que chegava nas correspondências, ler as cartas antes de entregá-las e, essencialmente, aproveitar-se financeiramente.
Por outro lado, havia quem a elogiasse, dizendo que ela era extremamente gentil, generosa e que preparava refeições saborosas. No geral, a maioria dos inquilinos estava bem feliz com ela. Em 1976, ela se casou pela quarta vez, dessa vez com o chamado Pedro Montalvo. Conforme consta, ele era mentiroso, abusivo e também alcoólatra. Doroteia dizia que era impossível controlar o marido e por isso ela decidiu voltar toda a sua atenção para os inquilinos da pensão, esforçando-se para garantir que eles tivessem uma estadia confortável e agradável. Então ela decidiu focar totalmente ao trabalho que fazia na pensão, mas em poucos meses seu quarto casamento também chegou ao fim. Depois disso, ela começou a buscar consolo nos bares, sempre à procura de companhia masculina. Sua preferência era por homens mais velhos que tivessem algum tipo de renda mensal, como aposentadoria ou benefícios da prefeitura. Doroteia desenvolveu uma espécie de estratégia para conhecer esses homens. Ela se apresentava muito bem vestida, elegante, educada e carinhosa, fazendo questão de conquistar a confiança deles. Uma vez que ganhava essa confiança, ela dava um jeito de ter acesso ao cheque mensal que eles recebiam. Falsificava suas assinaturas e descontava os cheques, ficando com o dinheiro. Doroteia repetiu esse esquema com vários homens. Eventualmente, suas ações foram descobertas e ela recebeu 34 acusações, que nos Estados Unidos se chama fraude. Aqui no Brasil, essa conduta se amolda ao crime de estelionato. No entanto, seu regime de cumprimento de pena lhe dava o direito de continuar administrando a pensão e mantendo suas atividades duvidosas. Foi exatamente nesse período que alguns eventos estranhos e misteriosos começaram a acontecer no local. Começo das mortes misteriosas. Em 1982, uma mulher chamada Ruth Morrow, de 61 anos, ficou sabendo da pensão e decidiu se mudar para lá. Ao chegar, ficou impressionada com o cuidado que Doroteia oferecia aos inquilinos. No entanto, apenas 17 dias depois, Ruth faleceu por uma overdose de codeína e Tilenol. Quando os policiais foram ao local para investigar o que tinha acontecido, eles interrogaram Doroteia. Ela relatou que Ruth estava extremamente triste e deprimida, porque o marido dela estava em estado terminal. Baseado nesse depoimento, as autoridades acreditaram que Ruth havia tomado todos aqueles medicamentos voluntariamente, por não querer mais viver. Poucas semanas depois, os policiais precisaram voltar à casa de repouso, desta vez por conta de uma acusação feita por um homem chamado Malcolm Mackenzie, de 74 anos. Ele relatou que conheceu Doroteia em um bar chamado Zebra Club. Segundo Malcolm, os dois começaram a conversar no bar e ele acabou convidando Doroteia para ir até o seu apartamento. Assim que chegaram, ele começou a se sentir extremamente tonto. Malcolm relatou que ficou sentado, incapaz de mover o corpo, mas ainda conseguia ver tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Malcolm relatou que Doroteia começou a revirar todo o seu apartamento, abrindo gavetas e procurando por itens de valor. Segundo ele, ela roubou dinheiro, uma coleção de centavos raros e até mesmo um anel de diamante que ele usava, o qual teria sido retirado de sua mão à força. Essas acusações resultaram em 3 denúncias pelo crime de roubo, registrada no dia 18 de agosto de 82, e posteriormente a pena de Doroteia foi 5 anos de prisão. Doroteia não parecia se incomodar com o tempo na prisão. Ela se entrosava facilmente com as outras detentas, chegando a se gabar das coisas que havia feito e contando histórias exageradas, muitas delas envolvendo mentiras. Durante esse período na prisão, ela acabou recebendo uma surra de outras detentas por quebrar uma regra de convivência. Doroteia chegou a relatar para um guarda que havia sido responsável por um incidente envolvendo uma companheira de prisão. Por conta da surra que recebeu, ela precisou ser transferida e colocada sob custódia protetiva em uma nova prisão. Foi durante esse período que Doroteia recebeu uma carta que mudaria o rumo de sua vida. A correspondência foi enviada por um homem chamado Everson Gilmoff, de 77 anos. Everson tinha o hábito de enviar cartas para detentas em prisões, uma prática regular, com o propósito de oferecer conforto e companhia. A partir dessa primeira carta, Doroteia e Everson começaram a trocar correspondência semanalmente, e eles foram se conhecendo ainda mais. Doroteia viu nessa relação uma oportunidade de transformar sua vida. Logo descobriu que Everson tinha uma boa quantia de dinheiro e era muito respeitado em sua comunidade. Essa informação atraiu imediatamente o interesse de Doroteia, que começou a enxergar uma chance de garantir um novo futuro para si. Essa situação era exatamente o que Doroteia buscava. Por outro lado, Everson ficou completamente obcecado por ela. Doroteia então cumpriu 3 anos de sua pena e no dia de sua libertação, Everson estava lá esperando por ela em sua picape Ford 1980 vermelha. Além de Everson, um antigo amigo de Doroteia, Ricardo Odorica, também foi recebê-la. Ricardo era dono de uma pensão localizada na rua 1426 F Street, onde ela alugou um quarto por apenas $200. Durante esse período, seu relacionamento com Everson começou a evoluir, se tornando cada vez mais amoroso e os dois começaram a fazer planos para se casar. Everson decidiu abrir uma conta bancária conjunta para eles. Com essa nova dinâmica, Doroteia ofereceu a Ricardo pagar $600 para alugar a casa inteira.
Ela tinha um sonho de administrar sua própria pensão em uma casa inteiramente sua, e finalmente esse sonho se tornou realidade. Em novembro de 1985, Doroteia contratou um homem chamado Ismael Flores para realizar algumas instalações de painéis de madeira na pensão. Como parte do acordo, ela ofereceu a ele um pagamento extra de $800 e uma picape Ford 1980 vermelha. Essa picape, no entanto, não era dela, mas sim de Everson. Ela afirmou que o veículo pertencia ao namorado que morava em Los Angeles e que ela não precisava mais do carro. Para Ismael, a oferta parecia um ótimo negócio. Quando Doroteia pediu um outro favor, Ismael ficou feliz em ajudar. Ela solicitou que ele construísse uma caixa de madeira com 1,80 m de altura, explicando que a usaria para guardar livros e outros itens. Ismael construiu a caixa e no dia seguinte retornou à pensão, onde ele viu que a caixa havia sido colocada no segundo andar, fechada e totalmente lacrada. Ele notou que a caixa era muito pesada. Doroteia então fez mais um pedido, que Ismael transportasse a caixa para um depósito. Ele aceitou ajudá-la, pedindo assistência de um vizinho de Doroteia. Juntos, eles carregaram a caixa na picape e Doroteia solicitou acompanhar o transporte. Enquanto estava a caminho do depósito, Doroteia mudou de ideia subitamente. Ela pediu que Ismael parasse o carro na Garden Haven, no condado de Sutter, e solicitou que ele despejasse a enorme caixa no rio. Ismael chegou a questionar Doroteia sobre a decisão repentina de descartar a caixa no rio. Ela explicou que havia apenas lixo lá dentro, coisas que não precisava mais e que seria descartada de qualquer forma. Ele aceitou a explicação, despejou a caixa no rio e depois os dois voltaram para a casa dela, onde tomaram algumas cervejas. A estação pareceu encerrada. No entanto, no dia 1º de janeiro de 1986, dois pescadores estavam no rio e notaram a caixa. Metade dela estava submersa e a outra metade estava para fora da água, achando aquilo muito estranho. Então decidiram chamar a polícia. Os investigadores foram até o local, pegaram a caixa e a abriram. Dentro dela encontraram um corpo em avançado estado de decomposição. O corpo era de um homem idoso, mas estava tão deteriorado que não era possível identificá-lo naquele momento. Ele estava enrolado em um lençol branco e usava apenas uma cueca. O único detalhe que chamou a atenção dos investigadores e poderia ajudar na identificação era um relógio que o homem usava no pulso esquerdo. Esse relógio se tornaria uma pista importante para o caso. Como os investigadores não conseguiram identificar o corpo encontrado na caixa, o caso foi adicionado à lista de homicídios não solucionados. Enquanto isso, o benefício de Everson continuou sendo depositado na conta conjunta que ele havia aberto com Doroteia. Ela sacava o dinheiro regularmente, mês após mês. Quando os familiares de Everson ligaram para saber notícias, pois ele havia deixado de se comunicar, Doroteia explicava que ele estava muito doente, o que justificaria a falta de contato. Essa desculpa foi suficiente para manter os parentes tranquilos por um tempo. Em 1986, Doroteia decidiu conversar com uma assistente social chamada Peggy Nickerson para oferecer estadia a idosos com renda fixa. Naquele momento, a pensão não estava completamente ocupada e Doroteia viu uma oportunidade de encher os quartos. Peggy ficou impressionada com a aparente dedicação de Doroteia, chegando a afirmar que ela representava o melhor que o sistema poderia proporcionar para aquelas pessoas naquele momento. Como resultado, Peggy encaminhou 19 idosos para a pensão. No entanto, alguns desses idosos começaram a desaparecer, o que Peggy achou estranho. Ainda assim, a casa de repouso era grande e Doroteia continuava recebendo novos inquilinos. Entre 86 e 88, cerca de 40 novos moradores se instalaram na pensão. A maioria deles era composto por viciados em drogas e alcoólatras, que também contribuía para a falta de controle e supervisão da casa. Nesse período, Doroteia já estava obtendo um bom lucro, mas sua ganância falava mais alto. Ela queria mais dinheiro e sua ambição começava a levá-la a atos ainda mais perigosos. Doroteia decidiu voltar a frequentar bares para conhecer homens que tivessem algum tipo de renda fixa ou benefício. Enquanto isso, ela continuava controlando rigorosamente as finanças dos inquilinos da pensão. Todo mês, quando as correspondências chegavam, ela era a primeira a abri-las e retirava grande parte do dinheiro destinado a eles. Em seguida, dava uma pequena quantia para cada um, sabendo que a maioria usaria esse dinheiro para comprar álcool ou drogas. Com frequência, os inquilinos acabavam sendo presos por períodos de até 30 dias. Nesse tempo, ela continuava recebendo as correspondências e apropriando-se do dinheiro enviado. Além disso, a pensão de Doroteia não se enquadrava na definição legal do estado da Califórnia para uma instalação de cuidados comunitários. Essa categoria exigia supervisão médica adequada e uma licença especial emitida pelo Departamento de Serviços Sociais, documentos que Doroteia não possuía. Ainda assim, ela continuava aceitando novos inquilinos, especialmente os casos mais difíceis que outras instituições recusavam, como idosos dependentes químicos e inquilinos considerados abusivos. Essa disposição lhe rendeu popularidade entre os assistentes sociais da região, que viam em Doroteia uma alternativa para moradores que não conseguiam se encaixar em outras casas de repouso. Enquanto isso, alguns vizinhos começaram a notar que coisas misteriosas aconteciam na pensão de Doroteia. Uma das situações mais curiosas envolvia um homem conhecido apenas como chefe,
um sem-teto alcoólatra que Doroteia adotou e transformou em seu faz-tudo. Doroteia começou a realizar mudanças incomuns na casa e chefe era responsável pela execução das tarefas mais pesadas. Ela mandou que ele cavasse um buraco no porão, além de transportar terra e lixo em um carrinho de mão pela casa. Mais tarde, a garagem localizada no quintal foi demolida, seguida por novas escavações no terreno. Logo em seguida, uma laje de concreto semelhante a um pátio foi construída no local. Pouco tempo depois, chefe desapareceu sem deixar rastros. Seus vizinhos acharam a situação suspeita, mas não havia provas concretas que pudessem ligar o sumiço dele a Doroteia. Nos meses seguintes, outros inquilinos da pensão também começaram a desaparecer misteriosamente, levando ainda mais dúvidas sobre o que realmente acontecia naquela casa. Em 19 de agosto de 86, Beth Palmer, uma senhora de 77 anos, foi a uma consulta médica, mas nunca mais retornou. Algumas semanas depois, os documentos dela foram encontrados em poste de Doroteia, que os estava usando ilegalmente. Doroteia trocou a foto original de Beth por uma foto sua, utilizando um documento falsificado para sacar o dinheiro que Beth recebia mensalmente. Em fevereiro de 87, Leona, uma mulher de 78 anos, foi encaminhada para a pensão após receber alta médica. Na época, a pensão já estava completamente lotada e não havia nenhum quarto disponível. Doroteia arrumou um sofá para Leona ficar por alguns dias até que um quarto fosse liberado. Pouco tempo depois, Leona desapareceu sem deixar rastros. Em julho do mesmo ano, James Gallop, de 62 anos, que havia passado por uma cirurgia para remover um tumor no cérebro, foi hospedado na pensão após receber alta hospitalar. Assim como os outros, ele desapareceu sem explicações. Em outubro de 87, Vera Martin, uma mulher de 65 anos, também se mudou para a pensão. Pouco tempo depois da sua chegada, ela desapareceu completamente e nunca mais foi vista. Com o crescimento do número de desaparecimentos, as ações de Doroteia começaram a levantar suspeita entre algumas pessoas, mas ela continuava livre e operando sua pensão. Em fevereiro de 88, outro hóspede da pensão, conhecido como Bert Montoya, desapareceu. Na época, Doroteia já havia começado a sacar o dinheiro dos benefícios mensais que ele recebia. Quando perguntava sobre o paradeiro de Bert, ela simplesmente respondia que ele havia viajado para o México para visitar sua família. Mesmo antes do desaparecimento de Bert, Doroteia já vinha levantar suspeitas. Um inspetor do Departamento de Serviços Sociais visitou a pensão após receber denúncias de que ela estava operando legalmente uma instalação de assistência médica. Mesmo com o histórico de condenações relacionadas ao uso indevido de benefícios de clientes, Doroteia conseguiu enganar o inspetor. Ele foi convencido por suas explicações e nenhuma punição foi aplicada. Posteriormente, o relatório de campo elaborado pelo mesmo inspetor concluiu que as denúncias contra ela eram infundadas. Em maio de 88, os vizinhos começaram a notar um cheiro forte e desagradável vindo do quintal da pensão, bem como uma grande quantidade de moscas ao redor do local. Quando questionada sobre a origem do mau cheiro, Doroteia respondeu que estava aplicando uma emulsão de peixe no jardim, uma substância usada como fertilizante. Essa explicação pareceu suficiente para os vizinhos, pelo menos naquele momento, e a suspeita não foi investigada mais a fundo. Doroteia continuou cometendo furtos e fraudes por um bom tempo, porém a assistente social Peggy, que já havia enviado várias pessoas para a pensão, começou a suspeitar de Doroteia. Isso aconteceu quando ela tentou visitar alguns dos moradores que ela havia encaminhado para a pensão, e Doroteia sempre dizia que eles haviam se mudado. No início, Peggy não achou a situação tão estranha, pois sabia que esses indivíduos, geralmente em situações vulneráveis, tinham o hábito de se deslocar com frequência. Mesmo assim, por medida de precaução, decidiu parar de enviar pessoas para morar na pensão. Finalmente, no dia 7 de novembro de 88, a polícia começou a investigar o desaparecimento de um dos inquilinos, Bert Montoya, que havia sumido em fevereiro daquele ano. Bert era deficiente mental e esquizofrênico. Sua aparência era desleixada, com roupas surradas, e muitas pessoas presumiam erroneamente que ele era alcoólatra, embora não bebesse. Antes de chegar na pensão de Doroteia, Bert havia morado em vários outros lugares. Em um deles, uma mulher chamada Judy o conheceu e percebeu que era um homem muito gentil. Ao entender que ele não era dependente químico nem alcoólatra, decidiu ajudá-la a encontrar um lugar adequado para viver. Outros funcionários recomendaram a pensão de Doroteia, descrita como uma senhora viúva e experiente no cuidar de sem-tetos. Judy visitou o local em 1º de fevereiro e ficou impressionada. Achou Doroteia simpática e gentil, e a casa muito limpa e organizada. Doroteia garantiu que tinha um lugar para Bert e que cuidara muito bem dele. 2 dias depois, Bert se mudou para a pensão. Nas primeiras semanas após Bert ter se mudado para a pensão, Judy voltou para visitá-lo e ficou impressionada com sua melhoria. Ele não usava mais roupas sujas e surradas, estava sempre limpo e apresentável. Além disso, ele tinha voltado a tomar seus remédios, o que ajudava a falar com muito mais lucidez. Sua transformação era algo positivo e visível.
Nesse período, Beth não estava conseguindo acessar o cheque mensal da Previdência e todos os gastos estavam sendo cobertos por Dorothea. Dorothea e Judy levaram Beth para uma avaliação médica, onde foi constatado que ele tinha psicose. Os médicos informaram que essa condição o impedia de participar da sociedade de forma autônoma e que ele precisava de uma pessoa responsável para cuidar dele e gerenciar seu dinheiro. Judy e Dorothea decidiram que ela seria a pessoa responsável e deram entrada no pedido formal. Pouco tempo depois, o pedido foi aprovado e Dorothea passou a receber um valor mensal de $637 para cuidar de Beth. Até então, tudo parecia normal. No entanto, pouco tempo depois, Beth desapareceu. Judy não acreditou na história de Dorothea, que afirmava que ele tinha se mudado ou viajado para o México para visitar sua família. Ela sabia que Beth não faria algo assim sem avisar, e sua desconfiança aumentou. No dia 7 de novembro de 88, Judy decidiu agir. Ela registrou uma denúncia formal informando o desaparecimento de Beth e colocando Dorothea como a principal suspeita envolvida no caso. Essa denúncia marcou o início da investigação que revelaria segredos sombrios da pensão de Dorothea. Os policiais decidiram ir até a pensão para investigar o desaparecimento de Beth. Ao chegarem, pediram para fazer uma inspeção na casa. Enquanto examinavam o local, um dos inquilinos se aproximou de um policial e confessou que Dorothea havia pedido que ele mentisse caso fosse questionado. Durante as buscas, os policiais notaram que alguns pontos do solo da propriedade pareciam ter sido recentemente remexidos. Isso levou a um aumento das suspeitas e no dia 11 de novembro, os policiais retornaram ao local, desta vez com um mandado de busca. Durante os dias seguintes, um total de 7 corpos foram encontrados na propriedade. Entre eles estavam de Beth e Beth. O corpo de Beth foi encontrado em um estado macabro, sem a cabeça, mãos e pernas. Paralelamente, a polícia iniciou uma investigação sobre o desaparecimento de outros inquilinos, incluindo Everson, cujo corpo havia sido encontrado no rio anteriormente, e também de Ruth. A identificação de Everson foi confirmada através de radiografias hospitalares, mas a causa da sua morte não pode ser confirmada. Um exame nos 7 corpos descobertos na propriedade revelou altas concentrações de flurazepam. Esse medicamento, usado como sedativo, indicava uma possível ligação entre as mortes e o uso de drogas administrada por Dorothea. A investigação começava a desvendar a extensão dos crimes cometidos na pensão. Durante a investigação, a polícia encontrou dezenas de receitas de flurazepam entre os documentos pessoais de Dorothea. À medida que as investigações avançavam, descobriu-se que ela havia descontado mais de 60 cheques de benefício de pessoas que haviam falecido. As autoridades estimaram que a sua renda ilegal chegava a $5.000 por mês. Com as evidências acumuladas, incluindo os 7 corpos encontrados na propriedade, os investigadores tinham motivos suficientes para prender Dorothea pelo assassinato. No entanto, até então, ela ainda não era considerada suspeita formalmente, e não havia restrições à sua liberdade. Dorothea podia sair e voltar para casa sem qualquer vigilância. Foi nesse período que, em um determinado dia, ela disse que sairia para comprar um café em um hotel próximo, mas Dorothea nunca mais voltou, desaparecendo entre os dias 11 e 14 de novembro. Quando os policiais decidiram cumprir sua prisão, perceberam que ela havia escapado. Foi então que os policiais solicitaram a ajuda do FBI para tentar localizá-la. A polícia verificou aeroportos, estações de trens, de ônibus, ferroviárias em busca de pistas, mas não encontraram nada. Durante essas buscas, descobriram que Dorothea havia feito uma reserva de voo para Los Angeles, utilizando seu próprio nome. No entanto, ela nunca embarcou no voo, levando os detetives a suspeitar que essa reserva fosse uma pista falsa planejada por ela para confundir as autoridades. Enquanto isso, Dorothea continuava foragida e a caça a ela era intensificada. Enquanto isso, as investigações continuavam intensamente. Os policiais suspeitavam que Dorothea havia assassinado muito mais pessoas do que 7 já identificadas na propriedade. O caso ganhou ampla repercussão midiática, aparecendo na TV e nos jornais, o que levou muitas famílias a entrarem em contato com a polícia. Essas famílias relataram que tinham parentes que haviam sido enviados para a pensão de Dorothea, e depois disso, nunca mais deram notícias. Essas denúncias fizeram com que os policiais ampliassem a investigação, suspeitando que o número de vítimas de Dorothea poderia ser muito mais do que se imaginava. Enquanto isso, o tempo todo, Dorothea estava escondida no Hotel Royal Viking, no centro de Los Angeles, um local que a polícia havia descartado. Ela se hospedou sob o nome de Dorothea Johnson e manteve um comportamento extremamente discreto. Passava a maior parte do tempo trancada no quarto 31, assistindo TV e só saía para comer. Após alguns dias dessa rotina isolada, Dorothea começou a ficar inquieta. Desejando sair e fazer algo diferente, ela decidiu se arrumar com suas melhores roupas, chamando um táxi e foi ao bar mais próximo do hotel. Essa decisão marcaria uma mudança em sua estratégia de fuga. No bar, Dorothea se destacava por estar muito bem vestida, diferente dos frequentadores habituais do local. Mesmo assim, chamou a atenção de um homem triste e solitário chamado Charles. Ela se apresentou com um outro nome e os dois começaram a conversar. Durante o diálogo, Dorothea reclamou que o salto do sapato dela estava muito gasto por andar muito pela cidade. Charles gentilmente se ofereceu para levá-la a uma oficina do outro lado da cidade para consertar seu sapato. Após arrumar o sapato, continuaram conversando e ela começou a perguntar sobre a situação financeira de Charles.
Ele explicou que recebia um auxílio-doença devido a uma condição de saúde. Ao ouvir isso, Dorothea disse que existiam formulários que ele poderia preencher para aumentar o valor que recebia. Charles ficou interessado, mas ao mesmo tempo desconfiado, e como ela sabia tanto sobre isso. Os dois continuaram bebendo no bar e Dorothea começou a sugerir que passasse o dia de ação de graças juntos, propondo um jantar. Inicialmente, a ideia parecia atraente para Charles, mas Dorothea começou a falar insistentemente sobre um possível relacionamento entre os dois, dizendo que eles deveriam morar juntos. Isso o deixou desconfortável, considerando que haviam acabado de se conhecer. Ele decidiu então despistá-la, prometendo que se encontraria no dia seguinte para fazer as compras. Em seguida, cada um foi para seu respectivo local. Ao chegar em casa, Charles não conseguia relaxar. Algo sobre Dorothea o inquietava, mas ele não sabia dizer o que era. Decidiu ligar à TV para tentar se distrair. Foi então que, ao assistir o jornal, ouviu notícias sobre o caso de Dorothea. Embora não tivesse foto dela exibida, a descrição dos fatos parecia muito familiar. Ele percebeu que tinha ouvido a mesma notícia mais cedo e começou a fazer uma ligação entre a mulher do bar e o caso. Charles percebeu que a mulher com quem passara a tarde provavelmente era Dorothea, pois suas características coincidiam completamente com as descrições divulgadas. A descoberta o deixou atônito, sabendo que havia interagido intimamente com a assassina procurada. Ainda assim, Charles não estava 100% certo e decidiu ligar para o jornal CBS, em vez de ligar para a polícia. Ele conversou com o editor da edição, explicando sua história e detalhando como havia encontrado a mulher em um bar. O editor reconheceu a possibilidade de ser um furo de reportagem e decidiu agir. O editor pediu que Charles fosse até a sede da CBS para verificar algumas fotos de Dorothea. Ao chegar, Charles inicialmente ficou em dúvida, mas logo confirmou que a mulher com quem estava era muito provavelmente Dorothea Puente. Com essa informação, o editor decidiu alertar a polícia. Os policiais, junto com a equipe da CBS, que levou as câmeras e equipamentos para documentar tudo, se organizaram para ir até o Hotel Royal, onde estava Dorothea. Por volta das 10h20, eles bateram na porta do quarto. Dorothea, sem fazer ideia do que a esperava, abriu a porta e foi surpreendida por um mar de câmeras, fotógrafos e policiais. Totalmente despreparada para a situação, ela permaneceu calma enquanto os policiais pediam sua identificação, enquanto as luzes das câmeras flashes registravam a cada momento. Percebendo que não tinha mais como fugir, Dorothea entregou sua carteira de motorista aos policiais, documento que continha seu nome completo e o endereço da casa de repouso que ela administrava. No dia 17 de novembro de 88, ela foi presa e colocada em um avião para ser levada de volta para Sacramento. Durante a viagem, jornalistas e equipes da TV a acompanharam. Em uma entrevista no caminho, Dorothea confessou que descontava os cheques de seus inquilinos, mas negou qualquer envolvimento com assassinatos. Ela afirmou que costumava ser uma boa pessoa. De volta a Sacramento, Dorothea foi encarcerada na cadeia do condado. Durante uma busca em sua casa, policiais encontraram um envelope cheio de dinheiro escondido, reforçando as acusações contra ela. Naquela mesma manhã, Dorothea foi levada ao tribunal para se encontrar com seus dois advogados nomeados pela corte. Ela foi processada sem direito à fiança, sendo formalmente acusada pelo assassinato de Bert Montoya. Enquanto Dorothea permanecia detida, a polícia continuava um longo e minucioso processo de identificação dos restos mortais encontrados em sua propriedade, além de analisar todas as provas coletadas. Julgamento de Dorothea. Após meses de preparação, o caso contra Dorothea Puente chegou ao tribunal e as audiências pré-julgamento começaram no dia 25 de abril de 1990. O interesse do público foi enorme, lotando o Tribunal de Sacramento, pois o julgamento prometia ser um dos mais intrigantes crimes da história. A equipe de acusação, diante da juíza, retratou Dorothea como uma assassina fria, gananciosa e manipuladora, cujo único objetivo era roubar os benefícios de seus inquilinos. Em contrapartida, a defesa afirmou que o julgamento tinha se tornado um evento midiático, colocando em risco o direito de Dorothea a um processo justo. Com isso, pediram a transferência do local do julgamento. O pedido foi aceito e o caso foi transferido para o condado de Monterey, também na Califórnia. A juíza decidiu que o processo continuaria, pois considerava que a presença da mídia não interferia nos direitos do acusado. O julgamento, iniciado em outubro de 92, foi um processo longo. Durante um ano, o promotor do caso apresentou 130 testemunhas para fortalecer sua tese. A acusação argumentou que Dorothea drogava seus inquilinos com pílulas para dormir, fazendo desmaiar e em seguida os sufocava. Eles também alegaram que ela contratava presidiários para cavar buracos no quintal, onde os corpos eram escondidos. A defesa, em contrapartida, alegou que as mortes na propriedade de Dorothea haviam acontecido por causas naturais. Além disso, a defesa chamou testemunhas que descreveram Dorothea como uma pessoa generosa e atenciosa. Muitos afirmaram que ela havia ajudado inúmeras pessoas em momentos difíceis. Para corroborar com essa tese, uma equipe de psicólogos passou horas entrevistando Dorothea em sua cela. Eles apresentavam evidências de sua infância conturbada, cheia de abusos e falta de amor, alegando que essas experiências contribuíram para seu nível de estresse, o que poderia ter afetado o seu julgamento. O julgamento foi uma batalha entre a acusação que pintava Dorothea como uma assassina implacável e uma defesa
que a retratava como uma mulher que, apesar de seus defeitos, tinha um lado generoso e era vítima da circunstância de sua vida. O caso se tornou um dos mais famosos e debatidos da história jurídica dos Estados Unidos. A acusação manteve o foco no argumento de que Dorothea Puente era movida apenas pela ganância. Em seu argumento final, o promotor destacou que as vítimas eram seres humanos com poucos bens, cujos cheques de previdência foram roubados por Dorothea, assim como suas vidas. A defesa, por sua vez, continua a enfatizar os traumas da infância de Dorothea, tentando levar o júri a enxergar o caso sob sua perspectiva. O principal objetivo da defesa era evitar a pena de morte, pedindo que ela fosse condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Finalmente, em 19 de junho de 80, a juíza formalizou as 9 acusações de assassinato contra Dorothea. No entanto, o julgamento sofreu diversos atrasos e somente em 15 de julho de 93, o júri começou a considerar o veredito, após ouvir 150 testemunhas e analisar mais de 3.500 páginas de provas. O veredito foi anunciado em 26 de agosto de 93. Em um tribunal lotado, foi lido os vereditos. Dorothea foi considerada culpada pelo homicídio de segundo grau de Leona Carpenter e pelos homicídios de primeiro grau de Dorothy Myler e Ben Fink. Ela foi culpada pelas mortes de alguns dos inquilinos, mas não de todos. 6 casos, incluindo de Bert Montoya, foram excluídos do julgamento por falta de evidências suficientes. A sentença foi de prisão perpétua sem liberdade condicional. Ao ouvir sua sentença, Dorothea apareceu animada e afirmou aos advogados: "Eu não matei ninguém." Ela foi levada para o Centro de Mulheres da Califórnia, onde cumpriu sua pena. Durante todos os anos seguintes, Dorothea insistiu em sua inocência, afirmando que todas as pessoas enterradas em sua propriedade haviam morrido de causas naturais. Em 98, ela começou a se corresponder com Shane Bugbee, um homem que mais tarde lançou um vídeo intitulado Cozinhando com um Serial Killer. O livro inclui 50 receitas enviadas por Dorothea, uma entrevista extensa e artes criadas por ela na prisão. Até 2006, Dorothea participou de diversas atividades na prisão, como limpeza, corte de cabelo e paisagismo. Ela faleceu com 82 anos em 27 de março de 2011, na prisão e de causas naturais. E assim termina a história de Dorothea Puente, uma senhora que conseguiu enganar a todos com uma imagem de vovó gentil. Mas por trás do sorriso havia uma mente calculista, uma mulher capaz de usar sua pensão como uma armadilha mortal. Seus segredos, enterrados sob o solo daquele local, chocaram o mundo. Mas a grande pergunta permanece: os policiais teriam descoberto tudo? Ou a vovó serial killer levou mais segredos para o túmulo? A resposta, talvez nunca saberemos. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer sua inscrição, dar o like, compartilhar e também comentem. Um grande abraço, até a próxima e permaneça com Deus.